Olá, gente, olá, gente, olá, gente. Vamos lá. Esperar o pessoal entrar aí. Olá, 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 Jussara. Tudo legal, pessoal, com vocês? Vocês estão bem? Deixa eu ver aqui quem vai entrar mais. Vamos lá. É isso aqui. Olá, pessoal, tudo em paz? Boa noite, tudo tranquilo com vocês? Hoje a nossa live vai. Estou esperando o Thalita entrar para a gente ir conversando. Olá, Lucineide, a Dilma, Dani, querida Larissa Sudário. Tudo bom, Larissa? Doutora Larissa, Eulínia, Núbia. Pois é. Um abraço, Lucineide. Tudo de bom com você, né? Ó, pessoal, hoje nossa live vai ser sobre as carreiras de nível superior da Marinha. Então, bem legal a nossa live, nosso tema, né, que vai ser hoje. Vai mandando a setinha pro pessoal aí, para quem gosta do assunto, tem interesse. Vai ser uma satisfação conversar com vocês. Olá, Valdênia. Tudo bom, Valdênia? Você tá bem? Tudo tranquilo? Deixa eu ver aqui. Thalita, pode solicitar aqui sua entrada aí que eu autorizo. É só solicitar. Thalita Corrêa, pessoal, ela é do canal Transformação Militar. Ela entende tudo sobre Marinha, é ex-oficial temporária da Marinha, e aí a gente vai conversar uma super conversa com ela hoje, muito legal, conversar sobre vários assuntos, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, pode ir colocando nas caixinhas aqui, tá certo? Nas caixinhas, na caixinha de perguntas que a gente vai conversando. Esperando aqui. Olá, Thalita. E aí? Tudo bom? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem? A minha Tava... conexão tá legal? Às vezes trava, não sei se é aqui. É normal. Às vezes trava, faz parte do. Ah, tá. É tanta live que vai travando de vez em quando as lives. Mas estou escutando É, bem, sim. legal. Eu tô com Tá tudo, outro fone tá aqui, tudo qualquer tranquilo, coisa, se der Thalita? ruim. Tô tranquilo, Certo. meu Você tá coração me tá quase escutando bem saindo da também, caixa né? torácica, mas tá ótimo. Gente, bom demais aqui ter vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa conversa comigo e com Thalita Corrêa, do Transformação Militar. E o nosso papo hoje, pessoal, é sobre carreiras de nível superior na Marinha. Vou apresentar um pouquinho Thalita, porque é uma honra, né? Eu convidei ela, disse, Thalita, vamos fazer uma live. Ela, certo, legal, vamos fazer. Então, o que acontece? Ela foi oficial temporária da Marinha. Eu vou deixar ela se apresentar depois aqui. Eu faço uma apresentação inicial dela e a Tranquilo. gente vai conversar sobre isso. As dúvidas que vocês tiverem, pessoal, pode colocar na caixinha de perguntas que lá depois a gente vai responder todas as dúvidas aqui. Claro, as perguntas que a gente souber, né? Mas pode deixar aí que a gente vai responder tudo. E Thalita aqui, hoje a gente está inspirado. Vamos lá. Thalita, é só uma pergunta inicial, né? Você se apresentou, onde você nasceu, qual é a sua formação, né? Como é que você chegou, se tornou, né? Como é que você entrou na Marinha? Por que, né, esse desejo seu de entrar na Marinha? Como é que surgiu isso? Tá, antes eu queria fazer um combinado com você. Ontem eu fiz uma live no meu canal
Ótimo. E aí eu comecei a falar sobre mim, eu fiquei a live inteira falando da minha história. E não falei o que eu tinha que falar. Então você me corta. Eu tô rindo, mas é sério. Tranquilo, perfeito. Tá. Combinado. Eu tô morando no Rio de Janeiro hoje. A minha família inteira é do Rio de Janeiro. Mas eu nasci em Belém, porque meu pai é militar. E assim que ele se formou na Escola Naval, ele foi servir em Belém. E aí eu nasci lá. Só que logo depois a gente veio pro Rio, né? Fiz meu primeiro ano lá. E aí logo depois eu vim pro Rio. A maior parte da minha vida foi aqui. Como eu disse, pelo fato do meu pai ser militar, eu vivi em outros lugares. A gente morou em Manaus e em Brasília também, por conta dessas transferências dele. E aí a gente é, acalmou aqui no Rio. E eu me formei em pedagogia na Universidade Estadual aqui do Rio. E no meu último período de faculdade, na verdade, eu não sabia muito bem com o que eu ia trabalhar, porque a pedagogia ela tem uma ramificação muito ampla e eu não queria ir para a sala de aula por dom mesmo, não por desrespeito ou nada disso, é dom. Infelizmente, não é minha praia. E aí eu conheci a Escola Naval no estágio, no meu último estágio, inclusive, me apaixonei, não queria ser militar até então. E aí, a partir do momento que eu estagiei na Escola Naval, eu achei que eu tivesse conhecido um pouco da Marinha, mas eu não conheci nem 1% dela. Mas foi o suficiente para eu mudar de ideia e querer ser militar. E eu tinha acabado, na verdade, eu estava acabando de me formar, e aí quando eu me formei, que eu fui procurar saber como que eu poderia entrar na Marinha, eu já tinha perdido o edital para eu ser oficial de carreira, que geralmente abre todo ano, mas uma, duas, no máximo são 3 vagas. Por mais que abra todo ano, esse edital nem sempre abre para todas as vagas. Então, no meu ano abriu e eu perdi. No ano seguinte, abriu de novo, mas não abriu para pedagogia. E aí foi por isso que eu escolhi ser oficial temporária, que escolhi. O caminho me levou a ser oficial temporária porque o edital estava aberto, vi que tinha condições de passar. Tentei, na verdade, assim, imediatamente depois que eu me formei, não consegui, porque na minha época eram títulos, eu não tinha muitos, né, na minha época. Acho que acho não, hoje ainda é até mais exigido, mais complexo o grau de títulos. Não que na minha época não fosse, mas eu acredito que agora o funil tá menor. E aí, no segundo ano que eu tentei, não abriu para pedagogia, mas abriu para pedagogia temporária, desculpa. Aí foi quando eu passei. Certo. Thalita, teu pai era de qual força? Era da Marinha também? É da Marinha, ele é intendente. A Marinha é fuzileiro Ah, naval, o pessoal da uhum. Armada, que é navio, e os intendentes também. E o meu pai é o intendente. Aí, Intendente é o administrador, é a área administrativa, finanças, contabilidade, essas coisas. Se fosse é, equiparar ao não militar, né? certo, entendi. É interessante que a Marinha, uma coisa interessante notar, talvez, não sei se você tem a mesma impressão que eu, Thalita, das forças, das três forças, eu acho que é uma das forças que tem maior presença feminina, né? E força, assim, dentro das mulheres da própria, em relação à aeronáutica e ao exército, né? As mulheres no exército é algo muito recente, mas na marinha, na aeronáutica é algo já bem mais... E na marinha eu acho que isso é mais... Inclusive, interessante, né, que essa semana a gente teve a comemoração, ontem, Ontem, na verdade, né, desde os anos 1980 da entrada de mulheres. E o interessante, a isso, primeira general das Forças Armadas é uma capitão que se tornou, de mar e guerra, se tornou contra-almirante da Marinha, uma mulher, a primeira, né, uma mulher que se tornou isso, general isso. da Marinha. Interessante essa presença feminina. Não sei se essa minha impressão corresponde à realidade, de fato. Na verdade, me permita falar, gente, porque eu falho.
eu ainda não me desconectei da Marinha, então eu falo a gente como se eu ainda estivesse lá dentro, né? Isso, Mas a gente, claro. as mulheres, nós fizemos 40 anos na Marinha, foi em 1980, dia 7 de julho. Já havia tido mulher piloto, em 1980 mesmo. Em 85 teve, não uma submarinista efetiva, mas houve a presença de uma mulher em um submarino Tupi. Foi em 2012 que houve a primeira almirante, ela é uma médica. E muito provavelmente foi em 2012 pelo momento político que a gente estava vivendo. Mas não estou tirando mérito não, tá? Eu só estou tentando ser historicamente correta, se é que isso é possível. E a Marinha, sim, ela foi pioneira. Ela foi a primeira a abrir as portas para as praças, mulheres praças, né? E a primeira também a abrir as portas para as oficiais. Hoje na Escola Naval, que é a academia militar que faz guarda-marinha, no caso no Exército dos Cadetes, em 2014 abriu a primeira turma para as intendentes, como meu pai. E em 2018 já aumentou isso para tanto as mulheres já podem ser fuzileiros navais, como da Armada também. E a Marinha foi a pioneira. Hoje somos 8 mil mulheres. Somos, tá vendo? Hoje são 8 mil mulheres na Marinha. Que interessante, né, Thalita? É bom frisar, sempre para a gente, que tem É, diferentes pessoas do público, que é praticamente assim, fazer a atividade, digamos, a atividade fim, né, da Marinha, que é trabalhar embarcado, fuzileiros, intendentes, que é exatamente esse trabalho, não só um trabalho de apoio à atividade, mas a atividade, digamos, a atividade isso. militar em si, né? Fim. Digamos Uhum, assim. uhum. O É, que é uma inserção da mulher muito diferente, né? Você ter a mulher possibilitar ela ser fuzileiro, ela galgar, né? Fazer de fato um trabalho que, digamos assim, é militar, digamos, ou seria nesse sentido, isso. basicamente, né? É mais operativo mesmo, né? Na verdade, nem digo que é operativo porque a porta se abriu para as intendentes. As intendentes, elas são mais, ah, com todo respeito, mas é a realidade. Elas não vão muito para o terreno. Elas são mais burocráticas, digamos assim. Elas tomam conta das finanças da Marinha. Mas não deixa de ser militar. Na guerra, elas iriam no fronte. Sim, com certeza. Aí, Thalita, explica só um pouquinho, qual era teu dia a dia, tua função, você era oficial, entrou, foi para aquela escola de adaptação, de estágio de adaptação, não é isso? E Isso. qual era como é que tu desempenhava, quais as bases que você trabalhou, onde é que basicamente, como era seu dia a dia na Marinha? Só para o pessoal entender, Isso. eu sou do primeiro distrito e os oficiais temporários, eles são de acordo com o distrito. Então, a Marinha tem 9 distritos navais, eu era do primeiro distrito, sou do primeiro distrito naval do Rio de Janeiro. Eu fiz o meu estágio de formação no CIAW, que é numa ilha entre o Rio de Janeiro e Niterói ali. E são 3 meses, 2 meses e pouquinho. A gente fica uma semana lá, nesse curso de formação aquartelado, durante a primeira semana. É internato, né, nesse Depois período, Thalita? é isso, 100%. E não é uma 100% opção. internato, né? E E a todo gente já mundo sabe vai para o disso. mesmo lugar, vai para essa. Para cada distrito, todo mundo vai para o mesmo quartel. Ah, Então, assim, hum. o quartel do primeiro distrito, ou, Então, cada desculpa, distrito naval tem um. tem o seu curso de formação. É independente. A Marinha, Hum, eu tô fugindo da tua pergunta, tá vendo como eu sou horrível? A Marinha, todo ano, ela faz o recolhimento, uma amostragem de qual é a necessidade dela para o ano que vem, manda para cima, faz a solicitação, e aí cada distrito abre o seu edital e diz, ó, eu quero X pedagogos, X advogados, X médicos e assim sucessivamente. Então, cada distrito tem uma necessidade de cada área e da quantidade. No meu ano foram sete pedagogas, a minha turma foram mais ou menos 300 formandos total, né? Entre todas as áreas.
ah, no Rio de Janeiro, na verdade, no primeiro distrito, que é Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Pedro. Se eu lembrar de mais algum e eu não estiver falando tudo, eu volto Em nisso Minas depois. Gerais também, né? Primeiro Me, distrito. isso, tem uma partezinha assim, com certeza, é verdade. Eu fiquei no Rio, eu acabei indo para o Corpo de Fuzileiros Navais, eu nem sabia que isso existia. Mesmo meu pai sendo militar, eu nunca procurei saber a respeito, o que foi uma falha grande, porque eu podia ter tirado muito proveito de saber para onde eu poderia ir, mas foi ótimo eu ter ido para o Corpo de Fuzileiros Navais. É, eu trabalhei na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, por 4 anos, não, por 5 anos, e lá eu coordenava, nesse quartel, todos os fuzileiros passavam necessariamente em algum momento da carreira, tanto os oficiais quanto as praças, porque é o centro de instrução Almirante Civil de Camargo. Isso significa que, ou nos cursos de carreira, porque tem o plano de carreira, né? Então, começo, os militares sabem que vão ter que passar por um curso por causa da formação, por causa da demanda, da hierarquia que vai aumentar. A Goga, eu coordenava, supervisionava e acompanhava os cursos operativos em campo, né? Eu ia para campo com eles, e os cursos internos dentro do quartel, e eu acompanhava a parte burocrática também. Eu conferia os planos de aula, as semanas, os diários semanais, o planejamento, o currículo, eu fazia a revisão curricular. Como numa escola, estou tentando comparar com. Só que era uma escola que funcionava dentro da base, né? Me Desculpa, escutou? Esse minha finalzinho conexão falhou cortou, eu aqui, me acho, perdoa. Thalita. Foi, tranquilo. Acho que falhou um pouquinho o final teu. Só conclui o finalzinho que você está dizendo. Que eu tentei. Se eu fosse comparar o centro de instrução que eu trabalhei inicialmente com uma escola maior, né, ou uma escola fora da Marinha, a minha função era a supervisão e a coordenação. Eu não entrava em alguns momentos eu até entrei em sala de aula, mas como pedagoga para ministrar cursos específicos para quem iria dar aula. Eu preparava um aluno, eu preparava futuros instrutores. Certo. Ô, Thalita, interessante que. Pessoal, só para quem chegou aí depois da live, você pode deixando as perguntas que tiverem interesse na caixinha de perguntas, aí nessa interrogação, que a gente vai responder tudo no final e vai ser muito legal a gente interagir com vocês. Sejam muito bem-vindos, todos que chegaram depois. Grande Anderson Fabião, meu amigo advogado militar, dos melhores. E o pessoal que está chegando aqui, muitos meus ex-alunos, o pessoal também do Transformação Militar. Aí, Thalita, então o seu dia a dia era um dia a dia de praticamente você desempenhava suas funções lá de pedagogia, de professora, de especialista na sua área, só que em um ambiente militar. Uma pergunta assim, pessoal. O que é que você aprendeu que você achou assim fantástico, que você levou assim da Marinha e dizia, eu aprendi muito aqui nesses anos, o que é que me agregou? Esse período que eu fiquei aqui como oficial. Né? O que você acha assim que lhe dizer, isso aqui me tocou profundamente, eu aprendi muito, eu sou uma pessoa melhor hoje, tal. Com certeza, a organização e a preocupação, a preocupação com o resultado final, sabe? Eu sou cria de colégio militar, então eu nunca. Sou cria de colégio militar e filha de militar, então a hierarquia, a disciplina não foi muito um obstáculo na minha vida militar. Mas eu, eu, eu fiz uma faculdade privada, desculpa, pública, onde eu podia sair a qualquer momento, onde muitas pessoas dormiam na sala.
onde o professor, inclusive, às vezes não estava muito afim, sabe? Isso isso, eu saí eu saí dessa realidade para Marinha. Então, assim, foi chocante, positivamente falando, o respeito que ninguém precisa impor, sabe? A organização, a fluidez da coisa dentro de uma burocracia. Porque eu pensava assim, caramba, é muito papel, sabe? É muita assinatura que eu preciso ter para ter uma coisinha que eu, sabe? É só pegar. Mas eu entendi que na Marinha, pelo menos, está tudo escrito, tem tudo tem um porquê. E aí, depois que eu saí da Marinha, hoje eu trabalho em uma escola, estou à frente de uma escola, inclusive. E aí as pessoas falam, oh, você não está no quartel. Eu, gente, mas isso funciona, eu juro. Então, assim, eu tenho tentado trazer muita coisa de quartel mesmo para uma escola, não para enrijecer, não para engessar, mas porque muita coisa da organização militar, talvez até se fosse comum acontecer no meio civil, essa é a minha opinião, tá? Daria muito certo, Certo. sabe? Então, eu tento trazer sim o quartel para uma escola, mas de uma maneira muito flexível, muito realista. Então, essa coisa do respeito da organização em si me fez uma pessoa diferente antes e depois da Marinha. Melhor, Thalita, inclusive. interessante isso. Eu acho isso fantástico, a questão da organização, da disciplina, assim. Principalmente eu acho interessante como, para algumas coisas, em muitas coisas, o militar ele tem uma disciplina de estudo, uma concentração, uma certa. Que é bastante interessante. Eu sou professor de curso de formação de soldado, né? E aí você está formando os futuros policiais, é interessante como eles vão se formando e vão aprendendo determinadas coisas, né? E muitas vezes, anos depois, eu encontro ele, então um padrão de formação que é muito forte, poderoso. E principalmente das Forças Armadas, né? Às vezes a pessoa acha interessante, tá? Às vezes o pessoal da Marinha, do Exército também, chega lá no escritório, aí o documento está tão organizado assim, a documentação está tão organizada, que eu não É. preciso nem mudar a ordem, sabe? Ele já trouxe na ordem para mim. Eu disse, oh meu Deus, eu agradeço a Deus quando vem assim. Não precisa nem colocar. E ele vai me contar a história, ele conta ó, as datas com todo. E eu acho isso, né? Para mim é maravilhoso. Facilita, sabe, horas de trabalho às vezes. E isso é muito interessante. Mas a gente tem que aprender isso também. Isso a gente, inclusive, aprende no curso de formação. Porque, Aí é interessante demais. E outra, você dizer, ó, você vai dizer isso e isso, a audiência é assim, tranquilo. Isso é uma coisa tranquila. Ele vai fazer e é interessante esse senso que é muito legal, muito interessante. Ou, vamos aqui para o meu. Eu anotei aqui, né? A gente anotou umas coisas aqui. Vamos lá. Quais são as áreas de nível superior da Marinha, né? Que são áreas, digamos, de especialistas, né? Pessoas que têm uma formação em nível superior. O que é que tem tanto hoje nas carreiras? O que é que a gente pode dizer aí? A lista é grande, mas a gente pode comentar algumas coisas, Thalita. pois é, eu tô até aqui com o meu computador atrás da minha câmera e eu tô Tá aqui tentando do meu entrar lado na. também. Pois é, tem muita coisa, mas assim, deixa eu tentar. A Marinha, aí Brasil, tá? A Marinha do Brasil divide o concurso para oficiais temporários em dois. Para médicos e para as demais áreas. E é assim mesmo que ela chama. Porque o concurso para médicos é específico, tem disciplinas específicas para quem é médico. O Transformação Militar, inclusive, ainda não alcançou esse público, porque a gente está no comecinho mesmo, e a gente está abrangendo as demais áreas, que já são muitas áreas, são mais de 40. Mas, basicamente, são as áreas de magistério, que é só assim pensar como tem as escolas, os quartéis de formação. Então a gente, tá vendo? A Marinha precisa de química, física, matemática, português, história. Não é todo ano que abre magistério, porque precisa sair, né? Você precisa não necessariamente, mas para abrir essas áreas mais específicas, precisa alguém sair para você poder substituir aquela carreira. Mas a área de
até poderia dizer de saúde, mas eles não entendem como saúde, eles entendem como o bacharel. Psicologia, fisioterapia, é o quadro técnico, né? Também tem direito, engenharias, talvez, eu não posso nem dizer todas, porque eu nem sei mais quais são as engenharias que já existem atualmente, mas engenharias, é, administração, contabilidade, comunicação social e o importante também de frisar é que é legal de se olhar no site da Marinha, ou então para o pessoal que está assistindo procurar saber qual é o distrito naval que pertence e dar uma olhada, porque cada distrito tem especificando qual é a área que ela está solicitando, que a Marinha está solicitando naquele ano, e a quantidade de vagas. E geralmente isso se repete. É muito difícil que não abra aquela vaga do ano passado nesse ano. Eu tive até olhando, Thalita, o do edital do terceiro distrito naval, que é exatamente que envolve Paraíba, Rio Grande do Norte, Isso. Alagoas, tal, que é o terceiro distrito. E aí por exemplo, agora no último edital eles tiveram mais de 30 vagas, várias vagas de Uhum. várias áreas, né? Distribuídas em Fortaleza, Natal, João Pessoa, em várias bases, né? E para várias áreas. Tem áreas desde medicina, dentista, o pessoal cirurgião dentista, e aí tem as especialidades dentro também dos dentistas, Isso. ortodontia, endodontia e tal. E também direito, tinha vagas para direito também. E realmente eram várias áreas semelhantes, né? Que é bastante interessante. Uma coisa interessante, qual é o período máximo, né? Eu estou fazendo perguntas básicas aqui, porque para a gente que pode permanecer lá um oficial temporário na Marinha, por exemplo, Thalita. Tá, eu vou te falar da Marinha, não sei nem se é uma coisa que interessaria. Para mim, me interessaria se eu fosse tua audiência. É, o RM2, ou seja, o oficial temporário, ele pode ficar no máximo 8 anos. E o importante de dizer é que o seguinte, se alguém foi do Exército, ficou 2 anos no Exército, por exemplo, tá? Ele só pode ficar 6 anos na Marinha, porque o período Perfeito. de público, né, de oficial temporário, independente da força que ele esteve, mas aqui ele está, é no máximo 8 anos. A Marinha agora acabou de abrir um edital para RM3. Eu fui RM2. A diferença entre RM2 para RM3 é que o RM2 ele chega a capitão-tenente. Ele começa como guarda-marinha, 6 meses depois ele é promovido a primeiro-tenente, 6 meses depois ele vai a primeiro-tenente. No último ano dos 8 anos, ele é promovido ele ou ela é promovido a capitão-tenente. Ponto. E aí ele vai embora, recebe uma indenização de um soldo por ano que ele ficou. Eu, no caso, não fiquei os 8 anos. Eu fiquei 7 anos porque no meu último ano eu tive uma oportunidade e eu escolhi pedir as contas. Mas, Ô, desculpa, Thalita, fala. só para. Ele começa em que grau, em patente, ele começa e termina como capitão-tenente. Guarda-marinha. Guarda-marinha e É o... termina lá no Isso. último. Se ele ficar todo o período, ele pode lá terminar como capitão-tenente, não é isso? E Se ele ele tem ficar uma, os na sete verdade, anos, no oitavo ele é a capitão-tenente. exato. Aí ele vai ter um soldo, né? Um soldo por ano, em relação Isso. seria, na verdade, correspondente aos civis, uma rescisão de contrato, basicamente, não é isso? Isso. Ele Uhum, recebe uhum, um valor indenizatório, né? Que os militares chamam pecuniária, né? A pecuniária é uhum. exatamente isso, ao final desse período. É. Equivalente ao ano que ele saiu, tá? Ao, certo. Porque, por exemplo, quando eu entrei, o valor do meu soldo era menor do que o valor do soldo quando eu saí. Então, o cálculo é de acordo com o último ano O que eu último. tô. Isso. Aí, Legal. só pra. Não sei se faz muita diferença. Isso. Aí Larissa colocou aqui, bem interessante. Guarda-marinha, o pessoal está mais familiarizado com o Exército, é o que seria aspirante a oficial, né? Que é o Isso. aspirante a sua. É o famoso aspira, o aspira lá, Isso. que o pessoal brinca. Fulano é aspira e É aspira, isso né? aí. Que o pessoal brinca no CFO da PM, dos bombeiros, eita, os aspira. O primeiro ano todo mundo aspira aí e tal, né?
Vejam só. É, uma coisa interessante, Thalita, o curso, como é o curso de formação? Esse curso você falou já 2 meses, que é o estágio, né, de adaptação. Acho que é um estágio, tem um nome técnicozinho bonitinho, né? É, é Conta o, um é o pouco estágio dele. já. Tá, esse estágio, então, como eu tinha falado, depois da prova, hoje em dia, né? Depois da prova objetiva, você passa por algumas outras etapas ainda, inclusive a parte física. Depois que você passa por tudo isso que você começa, que você aí sim você é aprovado. Você não é aprovado necessariamente depois que você passa pela prova objetiva. Hoje tá assim, tá? Você ainda passa por algumas coisas. E aí, depois que você passa tudo, sai a prova de. Desculpa, sai a lista de aprovação, você começa o seu estágio de adaptação, de formação técnica, né? A primeira semana você aquartela, ou seja, você pernoita todas as noites, não é uma opção. E aí, na segunda semana, começa efetivamente a sala de aula, né? Digamos assim. Você tem o DSA, que é o Diário Semanal de Aula. Então, ou na sexta anterior, ou na segunda-feira, você já sabe o que vai acontecer na sua semana inteira. Como você é aluno, o seu TFM, ou seja, o treinamento físico militar, não é no começo, geralmente é para a tripulação, ou seja, para os militares que trabalham ali no quartel. Os alunos têm um horário específico para o TFM deles como alunos, que geralmente é corrida e natação. Isso acontece durante todo o período. Inclusive, isso acontece depois que você se forma. O TFM é uma prática diária dos militares, da Marinha, pelo menos. E lá você aprende, ou eu tenho muita resistência em dizer que você aprende a ser militar, porque militar você aprende a ser no dia a dia, né? Sim, sim. E aí, mas assim, as disciplinas são extremamente importantes para você botar em prática no decorrer da formação, né? Então, você tira serviço, que é ficar de guarda, né, no quartel por 24 horas. No curso de formação, você não fica 24 horas. Você roda quarto, de 4 em 4 horas, vem alguém te render e aí você pode ir embora. Você aprende a atirar, aprende a montar e desmontar armamentos e a marchar, porque muita gente ainda não teve contato com essa parte. E as disciplinas militares mesmo, né? A história da Marinha e o dia a dia da Marinha. Isso acontece durante 2 meses e meio, 2 meses e quase 3 meses, assim. E aí tem a Legal. formatura. Muito interessante. É, e aí, depois desse estágio, as pessoas vão para as suas lotações dentro do Distrito Naval, né? Do respectivo Distrito Naval. É isso, Thalita? Na verdade, esse é o curso. No ano, Certo, depois que você se forma, aqui começa o seu estágio. É como se fosse um estágio certo. probatório. A Marinha não vai Perfeito. te mandar embora nesse ano. É certo, não vai. E você não pode pedir para ir embora no meio do caminho. Quer dizer, poder Hum, pode, né? Mas tem todo um regulamento que você assina, que você sabe que você está indo embora, caso vá, no meio do seu estágio probatório, e aí tem toda uma consequência, né? Ninguém é é. preso por isso, mas tem a questão financeira. Financeira, porque tem E que aí depois, ressarcir, que é a questão do eu não ressarcimento sei pelo curso que exatamente. foi feito. Exatamente. Eu não sei como Só funciona, porque a eu. parte jurídica que é exatamente isso, é o É. ressarcimento. Porque uma das declarações que você assina quando é submetido à seleção é que você não vai lá, se Não, compromete a não abandonar lá exatamente no meio do caminho, né? pelo menos no Você não primeiro pode, ano. pelo menos no primeiro ano. Você não pode Isso. até não. Seria o reengajamento, ou seria a recontratação do ano seguinte, do segundo ano, você pode não querer, né? Isso, Mas o isso. Você primeiro pode não ano, querer renovar, mas o primeiro ano é da exato. Marinha. Perfeito, interessante. Ô, Thalita, uma coisa interessante que a gente, pessoal da área de saúde, pode cumular o cargo, pessoal que é da área de saúde, com o exercício da atividade na Marinha, por exemplo, um dentista, um enfermeiro, um Pode. fisioterapeuta. É possível isso? Po- Sim, é possível. Inclusive, existe uma brecha até para magistério também. O que você não pode, isso está no edital, ou está desde o edital, que você não pode acumular a função pública.
Hum, Porque no Estatuto dos Militares diz que quando você se torna um militar, a sua dedicação é exclusiva à federação. Então, você não pode ter duas funções públicas, né? E o que esbarra ou o que possibilita que haja o acúmulo de funções é que não seja maior do que 20 horas. Por quê? A prerrogativa é que você não tenha outra função que vai te roubar o teu desempenho enquanto você seja militar. é. E nas suas funções obrigatórias, por exemplo, se eu tiver, eu, eu sou da saúde, tá? Eu sou dentista. Se eu estiver de serviço e de plantão em um hospital, o serviço pretere o plantão. Então, eu não posso justificar não estar presente no serviço militar porque eu estou de plantão ou porque eu tenho atendimento. Isso não é possível. Inclusive, o pessoal de saúde tem direito a day off. Eles não trabalham de segunda a sexta. Hum. Isso é um acordo entre os departamentos de saúde. Se você cumprir o expediente inteiro, você tem um dia de liberação, mas isso é um pormenor que eu não vou me arriscar. Mas Hum. isso só É mais acontece um, com a saúde. mas isso é mais um costume da administração militar, o pessoal, mais ou menos, isso é informal, esse acordo, esse Não, day esse off. acordo não é informal. É Esse formal, é acordo não é formal, regulamentado. é regulamentado nos hospitais e ambulatórios. Ah, Eu não certo. trabalhei em hospital nem em ambulatório, eu trabalhei Hum. em OMs, ou organizações militares de educação, em duas, na verdade. Eu falei da primeira, mas até deixei passar a segunda. Não era comum que acontecesse isso na minha instituição, por não ser um hospital ou um ambulatório. Mas agora, atualmente, aí sim, esse acordo entre os departamentos acontece onde não é um hospital ou um ambulatório, mas nos hospitais e ambulatórios isso é regulamentado, sim. Certo. É, muito legal, viu, Thalita? Tô gostando demais aqui, que eu até... Já O tô até pessoal tá calma. tirando... Tenho várias perguntas, tem várias perguntas já aqui, que Ah, eu tá tô... ótimo. Legal que a gente responde depois. Perguntas bem interessantes, bem legais aqui. Tranquilo. Outra coisa, Thalita, assim, a gente esqueceu de dizer a remuneração, né? Que é uma coisa importante, pessoal. É verdade. Aqui, ó, eu até puxei a tabela aqui do que eu tô aqui. O pessoal começa Caramba, eu guarda queria te marinha, ajudar, mas né? meu computador, minha internet Seria não o, tá me ajudando. pronto, seria o guarda marinha, seria o aspirante oficial aqui, né? Basicamente, o respectivo, 6.993 esse ano, né? Que o próximo ano vai ser 7.315. Que isso aqui é o soldo, né, pessoal? Além do soldo, ainda tem algumas outras coisinhas. Então, é um baita salário para níveis de mercado, pessoal, que aí são das coisas que eu converso. Para o que temos de nível de mercado, os salários são muito convidativos Essa mesmo. para ser oficial temporário, extremamente convidativos. Início, a gente nem combinou uma coisa que eu vou me arriscar falar aqui. Qualquer coisa você me tira aqui da live, que aí eu vou entender que não era para ter falado. Lá no curso do Transformação Militar, a gente tem um e-book gratuito. E Show. se você quiser depois disponibilizar para a tua audiência, a gente teve muito cuidado de botar todas as remunerações, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Tem em torno de 5 ou 6 e-books que fala muito sobre as vantagens de financeiras, e entre outras. E a financeira tem um e-book só, então, para quem quiser tirar a curiosidade, pelo menos de uma maneira geral, eu recomendo esse e-book. Até porque ele é gratuito, tá lá para isso mesmo. Ótimo. É, depois a gente disponibiliza aqui para todo mundo, até o link eu coloco, a gente coloca o link para o pessoal ir lá no. Tá, E pode ir na página do Transformação Militar, que vai ter lá os e-books e o acesso também ao site do Transformação Militar. Tem os isso. cursos. Tem um grupo do Telegram, que é muito legal, né? Que muito Tem. interessante o grupo do Telegram. O pessoal é muita informação e produz muito, É. muito interessante. O pessoal estudando lá para isso. Aí, é, vamos aqui dinamizar aqui um pouco. Vamos para um pouquinho para as perguntas aqui. É Tá. interessante aqui, que a gente já
Essa aqui você sabe bem responder aqui para você, o conteúdo de edital aqui. Conteúdo programático, ele é do Brasil inteiro. A prova é única, né? Se vocês forem fazer, e eu recomendo que façam, mas eu sou muito suspeita para falar da Marinha. Ontem na minha live eu chorei, olha que baixaria. Enfim, meu nível com a Marinha é esse. São dois focos, se é que é possível ter dois focos, né? Português, que a Marinha não brinca com português. O divisor de águas é, na verdade, quem passa ou quem não passa, é fato. Eu, inclusive, já fui banca de algumas provas de Marinha e a gente pega pesado porque não dá para passar todo mundo, né? Então, a gente precisa tirar um diferencial. E a Marinha, as disciplinas de Marinha, que é História Naval, Liderança, e inclusive tem um e-book falando sobre isso também, mas é um conteúdo muito, como eu vou dizer, muito. Ele é profundo, porém limitado. E então a banca não corre o risco de botar uma. Não existe a possibilidade de, na prova da Marinha, ter uma questão subjetiva, mas tem a possibilidade em português. Então, português e a interpretação cruel, gramática, eu acho que é ok. E tem as disciplinas militares navais, né? Que são mais específicas, mas são curtas. Por mais que assuste, né? Às vezes a Hum. gente deixa. Eu, pelo menos, já deixei de fazer alguns outros concursos por não ter tido acesso ou conhecimento prévio da bibliografia, mas não é a parte que mais me incomoda em relação às minhas alunas. Ótimo. Então, você diz que depende, só para a gente entender aqui, Thalita, você acha que depende, você acha melhor que o RM2 o conteúdo é mais específico, não é isso? É totalmente específico. Vale a pena estudar tudo porque a Marinha ela disponibiliza a bibliografia e não tem nada que não esteja na bibliografia que não vai cair. Então, você acessa a bibliografia, os apêndices da bibliografia do seu distrito naval, no caso de vocês, o terceiro, lá tem todos os links e aqui a prova é aquilo. É óbvio que ah, eu estou sendo simplista, mas se eu fosse fazer essa prova como aluna, como professora, eu recomendo que comece português desde sempre. Vale a pena investir fortemente em português e as disciplinas militares em paralelo. A pergunta anterior foi de Valdênia. Obrigado, Valdênia, pela pergunta. Obrigada. E agora tem uma pergunta legal aí também. Durante o cotidiano do serviço, tem distinção no tratamento da chefia com RM2? Como é que você sentia isso? Não, não. É, existem dois tipos de RM2. E não é uma. Eu não gostaria que existisse, né? Existe o RM2 que usa a Marinha como uma passagem, porque e não tem nenhum problema, mas que se considera um pouco café com leite, sabe? Mas na Uhum. real, o oficial temporário da Marinha, ele, a partir do momento que se forma, ele é considerado um oficial e é ponto final. Então, nos 6 primeiros meses, enquanto a gente ainda é guarda-marinha, a gente sabe e é dito pra gente que é o momento que a gente pode errar a qualquer momento, né? Porque nós não somos perfeitos, mas enquanto nós somos guarda-marinha recém-formados, ainda acontece uma pisada de bola ou outra por falta de conhecimento e prática. A partir do momento que você é primeiro-tenente, é até difícil que você seja reconhecido como RM2. Poucas pessoas sabem, quer dizer, poucas pessoas, é óbvio que no dia a dia se sabe, mas o uniforme e o tratamento é exatamente igual. O que é até um pouco cruel, porque a gente tem uma formação muito rápida e a exigência é exatamente a mesma. Mas tem que ser mesmo porque o soldo é exatamente o mesmo. Eu não ganho menos ou não ganhei menos por ter sido RM2. Eu ganhei exatamente, inclusive nos centavos, a mesma coisa que os oficiais que não eram RM2. Então, por mais que eu tivesse muito medo inicialmente, depois você se acostuma e o tratamento é exatamente o mesmo.
Excelente. Eu vou colocar aqui. Deixa eu ver as perguntas aqui que estão surgindo Pode mandar, aqui. é que eu não consigo ver. Eu só consigo, só eu consigo ver. Sim, essa pergunta é interessante também. Como onde efetivamente atua o bacharel em direito, já que ele não atua, não vai advogar, de fato? É legal essa pergunta. Você pode responder, Thalita. Depois eu complemento aqui de intruso. Não, claro. É, em todos os quartéis, necessariamente existe o departamento jurídico, né? Assim como existe o departamento de saúde, o departamento de administração, porque são coisas peculiares ao dia a dia do militar mesmo. Ex- Existem pessoas que precisam, requerer os seus direitos ou se defender, enfim, de alguma maneira, e a própria Marinha. Então, todos os recursos ou processos, seja como for, que a Marinha recebe, ou apelos, enfim, você sabe melhor do que eu, vai para o departamento jurídico. E aí, necessariamente, o advogado, eu não sei como fala, mas advoga? É, Certamente. O único momento o, que o advogado não faz o papel de advogado mesmo, ou como é que eu vou dizer? É que existem sindicâncias, ah, em jornal nacional ou jornais, sejam eles quais forem, às vezes a gente escuta, o policial matou, não sei o quê, entrou em sindicância. Quem é o responsável dessa sindicância não necessariamente é um advogado. Inclusive, quase nunca é. Existe uma escala de serviço e outros oficiais, inclusive eu, já fui responsável por sindicância, que é extremamente jurídico, 100% jurídico, mas é uma gama tão grande que se o departamento jurídico só resolvesse isso, ele não ia fazer mais absolutamente nada. é, Mas nós, oficiais, seja de qual for a nossa área, a nossa especialização, nós temos a assessoria jurídica para fazer sindicâncias. Todas as outras coisas que têm relação com o direito, vai para o departamento jurídico, que tem o chefe, e a maioria é RM2. Poucos são é, oficiais de carreira. é bastante interessante que vários advogados, colegas que atuam com direito militar foram oficiais temporários da Marinha, outros do Exército, outros da Aeronáutica. Interessante. Excelentes advogados, por sinal. E até mandar um abraço para meu amigo Rafael Levino. A gente tem até uns escritos juntos, escreveu umas coisas juntos. A gente fez mestrado junto. Ele era advogado da Marinha, hoje ele é procurador em Belo Horizonte. Mas ele cuidava, por exemplo, uma parte do setor lá de licitações da Marinha, era outro Isso. setor lá de compras e licitações. Ele, inclusive, né, de vez em quando eu brincava, eu disse, rapaz, eu vou tirar dúvida com você. Ele disse, olha, eu só entendo de licitação, ele brincava. Quem entende dessas coisas aí é minha colega que entende. Bom, e tem vários serviços de assessoria jurídica, né, das bases, sempre tem nas OMs, e sindicância é o mais tem. Eu estou em sindicância toda semana, lá sendo gente ser ouvida, várias questões, né? Na verdade, com os militares, já tá ali, tá? Fez uma coisa, sindicância, abre sindicância, tem Já sindicância para era. tudo, né? Quebrou a, Independente quebrou o do que vai carro, acontecer, sindicância, sindicância. Isso sindicância, aí. exatamente. Mas Então, é muito os setorizado, então, assim, realmente isso que isso, você falou, uma mesa é, é- é licitação, a outra mesa são os processos que recebe, a outra mesa são os requerimentos que os militares entendem que tem direito àquilo, seja o que tem os aquilo for. pensionistas também, os Tem. inativos, Isso não o setor. significa que não haja a migração, né? O que um não faça um pouco do outro, porque existem as férias, né? Existem as licenças, então é importante que cada um saiba um pouco daquilo. Mas aquilo que eu tinha te dito sobre a organização da Marinha é isso. Você sabe exatamente o que você precisa fazer ou saber, mesmo que você É, precise saber um pouco de tudo. coloquei outra pergunta aqui para a gente também. Tem várias perguntas aqui. Eu estou escolhendo aqui. E aí, Thalita, por que abre mais vagas para RM2 do que para oficial de Então, carreira da Marinha? há pouquíssimo tempo teve a atualização do Estatuto dos Militares, e foi por causa dessa atualização que, depois que eu saí da Marinha, eu entendi que era uma oportunidade para eu abrir a minha empresa,
porque o meu curso é voltado hoje para RM2, justamente porque houve essa diminuição de oficiais de carreira, não só da Marinha, mas como do Exército, como na Aeronáutica. Se eu não estou enganada, a Aeronáutica, inclusive, não tem mais a prova de carreira, agora é só currículo. Eu não sei se está totalmente extinto a prova de carreira, mas existe, na Aeronáutica teve um avanço exponencial em relação aos oficiais temporários. Eu vou dar o meu ponto de vista quase leigo, né? Mas de quem A esteve sua, dentro. É mais a barato para sua a análise. Marinha. É mais barato para a Marinha ter um oficial RM2. A maioria esmagadora dos oficiais RM2 tem uma esperança de continuar na Marinha, por mais que saiba que isso não vai acontecer. Tô brincando. Mas são pessoas, são membros extremamente importantes e comprometidos. Estou dizendo pelas pessoas que passaram pelo meu caminho. E depois que a gente vai embora, a Marinha não tem mais nenhum tipo de responsabilidade em relação a gente. Os oficiais de carreira, depois que eles vão embora, tem o RM1 e o RM2. O RM1 é o oficial de carreira. Depois que ele vai embora, ele continua recebendo o soldo dele, não como um aposentado FGTS. Ele recebe o soldo integral dele pelo resto da vida. E depois de morto, ele ainda tem os dependentes dele. Então, isso é uma grana muito pesada que as Forças Armadas, como um todo, precisa gerir. E o RM2 não. O RM2, por mais que tenha um gasto, uma energia em relação à formação, uma vez formado já foi. É muito mais barato dar a indenização, que é uma grana, por volta de R$ 100.000 ao final dos 8 R$ 100.000 na minha época. Agora já está mais do que isso, porque teve já alguns reajustes. Então, entre 100 e R$ 120.000 é mais barato de 8 em 8. Quer dizer, de 8 em 8 anos não, né? Porque todo ano uma turma sai. Mas isso ainda é mais barato do que manter um oficial de carreira. Essa é a minha visão, tá? Não sei se é só por isso. É, Mas, inclusive, é, a tendência é aumentar mais ainda para RM2 e diminuir mais ainda para oficiais de carreira. Desculpa. Thalita, eu queria agora a gente passar um pouquinho para você explicar como é que funciona o transformação militar, o que é o trabalho que vocês fazem, né? Quem ficou até agora tem quase 30 pessoas aí realmente são interessados no tema. E qual é o trabalho que você faz no transformação militar para levar essa pessoa a ser oficial temporário? Como é esse trabalho seu de assessoria, de preparação, de formação, de dicas, né? Porque veja que o concurso são concursos, seleções extremamente específicas, com detalhes, né? É. Vitais, assim, né? Importante você explicar lá. A gente tem um curso, Transformação Militar é um curso. A gente queria fazer, a gente ficou muito preocupado em não ser mais do mesmo, em não começar sendo mais do mesmo, que a gente acaba depois tendo que se renovar, porque acaba um monte de gente imitando o diferente, né? Mas hoje, certamente, a gente é. Eu sou suspeita para falar, mas vou fazer aqui meu jabá. Nós somos diferenciados porque a gente acompanha não só o edital ou a bibliografia. Eu, como oficial temporária que fui, tive acesso à prova, não tenho nenhum contato com a banca, não tenho nenhum privilégio em relação ao edital, eu não sei nada que está acontecendo, mas eu sei mais ou menos como acontece ou como acontecia. E aí eu e mais algumas pessoas que ainda são na Marinha e entendem do assunto específico, porque fizeram escola naval, me ajudam, me ajudaram a fazer os materiais. Então, no nosso curso, ele é 100% online, ele tem uma plataforma online, obviamente, e lá a gente tem várias formas de massificar mesmo, de repetir o conteúdo, tanto material escrito como áudio ou aulas, videoaulas. Além disso, a gente sabe, principalmente agora por esse momento da pandemia, né, que muita gente não tem grana para pagar. Nosso curso não é um curso barato, justamente porque a gente sabe que a gente é diferente e a gente sabe o valor dessa diferença, o custo que essa diferenciação tem,
Mas hoje a gente tem um grupo no Telegram que tem aproximadamente 600 pessoas, um pouquinho mais do que isso hoje. A gente oferece material gratuito, questões de prova, enfim, um conteúdo bem interessante, mas hoje a gente já tem ficou tão denso que a gente agora tem um grupo pago, que a gente esmiuça mais esse conteúdo, e dentro do curso mesmo a gente esmiuça mais ainda. Então, somos três braços, né? O grupo do Telegram, um outro grupo do Telegram pago, com conteúdo mais exclusivo, na verdade, exclusivo, que só os nossos alunos têm contato, e o curso em si, além do nosso canal no YouTube, que sou eu com a minha carinha linda, que tento dizer mais ou menos como é na Marinha, como eu fiz para entrar, como pessoas que eu conheço fizeram para entrar, enfim. Tento ajudar as pessoas a visualizar como é que é lá dentro. Thalita, a gente tá chegando aqui aos minutos finais aqui. Eu acho que falta poucos minutos. Falta uns 4 minutos por aí. Tem algumas perguntas aqui. Natália fez uma pergunta se tem turma aberta e o professor Diego Blasques perguntou também se vocês trabalham com preparação para o TAF no Transformação Sim. Militar. Esse é um dos nossos diferenciais. A gente trabalha sim com TAF, a gente tem um especialista mestre que é atleta, foi atleta nas Olimpíadas, inclusive. É Ele é André de escola Luiz, não é naval. isso? Isso. André Ele é Luiz. o nosso preparador oficial. Ele preparou o material da plataforma e é o que acompanha o pessoal nos grupos, inclusive está acompanhando o pessoal que foi aprovado agora nesse concurso e está em pause, né? E ainda não ocorreu o teste físico, então ele está acompanhando essas pessoas. E a gente não está com a vaga aberta, mas a gente dá as informações porque, como é uma plataforma online, a gente quer abrir as vagas, mas a gente precisa saber quantas pessoas que a gente ainda pode abraçar para a gente não poder, para a gente não pecar em esbarrar com a qualidade. Então, a gente tem uma turma prevista para agosto, mas se houver interesse, é só entrar em contato com a gente que a gente conversa, que dá para a gente inserir os novos alunos. Thalita, gostei muito da conversa da gente. Legal demais, assim. Acho que o pessoal gostou Obrigada. também. Tomara. Aprendeu aqui, a gente interagiu, foi muito legal aqui, fluiu bastante aqui, né? Mais do que a gente tem mais Falei muito, passagem. né? Desculpa. Mas falou ótimo, foi show, gostei demais. Queria te agradecer, Thalita, por ter aceitado Eu o que convite, agradeço. tá certo? O pessoal me pede, Thalita, muito aqui sobre as carreiras militares. Eu vou trazer gente também do Exército, também da Aeronáutica, para a gente fazer essa interação. O Legal. Instagram está me avisando aqui, tem 1 minuto e pouco. Quero dizer, só agradecer que a nossa parceria continue aí por muito tempo e a Claro. gente sempre Me vai estar chame trocando quando você ideia, precisar. conversando sempre sobre preparação aí, uma carreira fantástica e foi excelente aqui. Muito Pessoal, obrigada. é só deixar, coloque seu likezinho aí e tal, sigam Transformação Militar, quem não me segue, me siga também e a gente vai estar É sempre isso aí. interagindo. Thalita, muito obrigado, É isso viu? aí. Eu que te agradeço, sinceramente. Muito obrigada. Valeu mesmo. Obrigada a quem Pessoal, estava aí. obrigadão todo mundo. Aí tem várias perguntas, pessoal. Algumas perguntas são mais para minha área aqui. Vocês me perguntam sobre algumas particularidades aqui e outras vocês podem falar lá no Transformação Militar também, perguntar, Vai ser um que prazer. eles têm uma equipe lá, é um prazer. Manda um abraço para Bruno Seixas, né, para Fabiane e para André também, que integram a equipe com você também do Transformação Militar. Foi uma alegria, uma Obrigada. satisfação, viu, Thalita? Muito Total obrigado, boa minha. noite, até Um a abraço, próxima. boa noite. Até a Valeu, próxima. Tchau, tchau. tchau. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos. Um abração. Débora, Valdenha, Tayane, Tatiane aqui, Tázia Tatiane, Natália, tanta gente boa aqui. Valeu vocês, viu? Foi ótimo aqui. Pessoal, me perguntem depois. Larissa Sudade, doutora Larissa, muito obrigado. Gostei demais. Gente, até a próxima e a gente se encontra aí nessa jornada boa da vida.
Tá certo? Se cuidem todos. Um abraço a todos. Valeu, Wagner Lima, meu amigo, irmão, camarada. Um abraço. Matheus José.